Então, boa tarde. Meu nome é Mariana, sou R2OPI. Hoje me coube a apresentação do Jonah sobre um ensaio clínico que foi publicado em junho desse ano na New England. O título dele, então, foi um ensaio clínico randomizado para avaliar a hemodiluição normovolêmica aguda em contexto de cirurgia cardíaca, e eu já vou explicar melhor o que é isso para as pessoas que não sabiam o que é isso, como eu. Só para dar um panorama inicial, então, falar um pouco sobre transfusão sanguínea e sobre cirurgia cardíaca e como as coisas se relacionam. A gente tem dados de que a transfusão sanguínea é um procedimento médico salvador de vida, bastante prevalente. Então, anualmente, nos Estados Unidos, a gente conta com mais de 100 milhões de transfusões. Dados brasileiros de 2024, a gente teve mais de 3 milhões de transfusões aqui no nosso país. E pontos que nos preocupam com relação a essa intervenção é o custo. Quando a gente vai avaliar desde o processo de doação do sangue, até o cuidado desse sangue, até o receptor receber, esse processo todo pode custar de 150 a 630 dólares por bolsa, a depender do país que é realizado. É um recurso escasso, então depende de alguém doar para alguém receber, e aí em cenários de extrema urgência, o recurso vai ser priorizado para essas pessoas, e cirurgias eletivas eventualmente podem ser postergadas, trazendo desfechos negativos para o paciente e aumento de custos para os hospitais. E é um procedimento que não é inerente de complicações, então desde complicações um pouco mais leves, por exemplo, febre, até complicações que podem ser ameaçadoras à vida. Quando a gente relaciona isso à cirurgia cardíaca, os pacientes que são submetidos a esse tipo de intervenção, eles estão submetidos ao maior risco de necessidade de transfusão. Então, quando a gente considera que anualmente a gente tem em torno de 2 milhões de pessoas submetidas à cirurgia cardíaca, cerca de 35% desse pessoal precisa da transfusão sanguínea. E um dado que a gente tem é que os pacientes que recebem transfusão sanguínea no intraoperatório, isso é um fator de risco para eventos adversos, inclusive morte. Então, diante dessa situação, foram pensadas algumas estratégias para que a gente pudesse poupar a transfusão sanguínea dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. E uma das estratégias pensadas é uma estratégia que não é nova, é uma estratégia que foi criada em 1970, que é essa estratégia, então, da hemodiluição normovolêmica aguda. O que é isso? Basicamente, o paciente vai para a cirurgia cardíaca, ele é induzido, e aí, depois que ele é induzido, o anestesista tira uma quantidade de sangue do paciente que vai ser armazenado em bolsas, geralmente armazenado com bolsa de citrato, e fica lá guardadinho enquanto o paciente vai ser submetido à cirurgia cardíaca. Fica a critério do anestesista infundir cristalóide, se ele achar necessário, durante o intraoperatório. O paciente entra em SEC, então, né, passa pela cirurgia, e aí depois que terminar a cirurgia, o paciente sai de SEC, ele vai receber esse sangue que foi retirado dele após. Qual que é o racional dessa estratégia? A ideia é que se o paciente sangrar no intraoperatório, como o sangue dele está hemodiluído, ele vai perder menos componentes do sangue, de modo que ele vai perder, então, menos fator de coagulação, vai perder menos hemácias, e de alguma forma, isso vai ajudar com que ele não precise receber uma hemotransfusão halogênica no pós-operatório. E o que a gente tinha de dados para embasar isso até então? A gente tem uma meta-análise que foi publicada em 2017, em que foram analisados mais de 2.000 pacientes, na verdade, só que os RCTs que participaram dessa meta-análise, eles tinham uma qualidade duvidosa e um número baixo de pacientes. Mas essa meta-análise mostrou que essa estratégia era uma estratégia válida, uma estratégia que reduzia a quantidade de hemotransfusão halogênica necessária para os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Mas, de novo, por serem estudos pequenos e com uma qualidade aí questionável, a gente não sabia, não tinha certeza absoluta se era um procedimento seguro e se fazia sentido, de fato, executá-lo. Ainda assim, por ter essa meta-análise que era o que a gente tinha de informação, essa foi uma estratégia que está presente nos guidelines sobre hemotransfusão em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, tanto no americano quanto no europeu. Então, eles colocam essa estratégia como uma estratégia razoável, tendo essa meta-análise como referência. Então, diante desses estudos e diante desse cenário, surge esse trial, então, que foi um ensaio clínico randomizado, e que a pergunta que eles queriam responder era justamente se esse protocolo de ANH seria capaz de reduzir a necessidade de hemotransfusão halogênica nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Colocando, então, o estudo na estratégia PICO, depois eu vou esmiuçar um pouquinho a cada uma delas. A população estudada eram pacientes adultos, que seriam submetidos à cirurgia cardíaca com necessidade de SEC.
A intervenção era esse protocolo da NH, que eu já vou explicar um pouco melhor como é que foi para o trial. O controle era o cuidado padrão do centro especializado, e aí o cuidado padrão não poderia ser o protocolo de ANH, mas não é, em todos os centros que foram estudados. E o desfecho primário seria o número de pacientes que receberam a hemotransfusão alogênica. Então, foi um ensaio clínico randomizado, fase 3, ele era cego para um dos lados pelo caráter da intervenção. Foram incluídos 32 centros, em 11 países, nesses 3 continentes. O Brasil foi um dos países que randomizou pacientes para esse estudo. O Comitê de Ética aprovou o protocolo do estudo em cada centro que o estudo foi conduzido. Todos os pacientes incluídos tiveram que assinar o termo de consentimento livre esclarecido, e o protocolo do estudo foi publicado antes da coleta de dados, e além disso, ao longo de todo o estudo, o protocolo, o paciente, enfim, todo o processo ele era analisado por um comitê de segurança que monitorizava esses dados e fazia análises interinas cegadas. Então, quem poderia participar do estudo? Todo paciente adulto que fosse candidato a uma cirurgia cardíaca eletiva, que fosse ser realizada a SEC e que tivesse assinado o TCLE. Quem estaria excluído? Pacientes basicamente instáveis, então, ou que tivesse doença coronariana instável, ou tivesse instável hemodinamicamente, que fosse submetido a alguma cirurgia de emergência, que tivesse no pré-operatório, na verdade, não tivesse suspendido de maneira adequada os anticoagulantes e antiagregantes, doses baixas de AS eram toleradas, até porque a gente não suspende, pacientes gestantes, e esse critério eu já vou explicar com mais detalhes, mas era um critério avaliado no intraoperatório. Então, como é que funcionava? O paciente aceitava o termo, ia para o procedimento cirúrgico, ele era induzido. Depois que ele era induzido, o anestesista tirava uma amostra de sangue com o HbHT desse paciente e ele fazia um cálculo com base num critério lá que eles criaram para calcular qual seria o hematócrito desse paciente caso ele fosse randomizado para o braço ANH, ou seja, se ele fosse receber bastante cristalóide e ficar bem hemodiluído. Se nessa hemodiluição eles entendessem que o hematócrito baixasse muito, ou que o paciente corria risco de ficar instável hemodinamicamente ou ficar anêmico, o paciente era excluído, então era esse o critério que excluía os pacientes do intraoperatório. Caso o paciente passasse por esse critério, então ele era randomizado entre o grupo intervenção e controle, e depois a análise de dados era feita. Como é que funcionava o cegamento? Os pacientes, os investigadores e os estatísticos não sabiam quem era grupo controle e quem era grupo intervenção, e os estatísticos sabiam, então, para poder fazer a análise de dados depois. Já o anestesista assistente, ele sabia quem era intervenção e quem era controle, e ele era cegado ele, na verdade, nem ficava sabendo sobre a análise de dados posterior. O grupo da UTI que recebia esses pacientes depois, eles também eram cegados. Lá no suplemento eles colocam que caso o grupo precisasse saber do dado para cuidar melhor dos pacientes, caso tivesse alguma complicação, o cegamento poderia ser quebrado, mas não precisou ser quebrado, então o grupo que cuidou posteriormente também não sabia. Sobre a intervenção de fato. Então, uma das coisas que reduzia a qualidade dos estudos que foram colocados ali na meta-análise é que eles não eram protocolados com relação à quantidade de sangue que seria retirada desses pacientes antes deles serem colocados em SEC. Isso foi uma das coisas que esse trial tentou fazer. E conseguiu, depois a gente vai ver nos resultados, né? Então, o paciente, depois da randomização, ele tinha a quantidade de sangue que seria retirada de pelo menos 650 ml, e depois ficava a critério do anestesista fazer essa reposição de cristalóide. Essa reposição poderia ser até 3:1, então cada ml de sangue que ele retirasse, ele poderia colocar até 3 ml de cristalóide em cima. Aí o paciente, enfim, fazia a cirurgia, era colocado em SEC, quando ele saía de SEC e a heparinização era revertida, aí as bolsas de sangue eram reinfundidas. E o controle era o cuidado habitual, conforme a gente já conversou. O que eles consideravam como critério para a transfusão sanguínea de ambos os grupos? Se pré-SEC ele tivesse um hematócrito de 28%, durante SEC de 20%, menor, né, que 20%, depois de SEC menor que 25%, e depois da cirurgia menor que 27%. E um ponto importante é que se ele tivesse no grupo intervenção, porque idealmente nessa estratégia, você vai devolver as bolsas de sangue depois que o paciente sair de SEC. Mas, se o paciente ficasse instável ou anêmico, e ele precisasse de sangue e ele fosse do grupo intervenção, ele ia receber primeiro as bolsas do próprio sangue dele que foram retiradas, para depois receber transfusão halogênica, e só vai contar para esse estudo como desfecho
receber a transfusão halogênica, a própria transfusão dele não conta. Então, a coleta de dados, eles coletaram dados sobre o baseline, sobre os procedimentos cirúrgicos, sobre os cuidados intraoperatórios e pós-operatórios e os desfechos, tanto maiores quanto de segurança, e o follow-up, então, foi feito 30 dias depois desses pacientes terem sido randomizados, então, do dia da cirurgia, e o contato era feito via telefone ou enquanto o paciente estivesse internado no hospital, caso passasse dos 30 dias, desde que fosse a mesma internação que ele fez a cirurgia. Então, desfechos. O desfecho primário era o paciente receber pelo menos uma bolsa de hemoconcentrado halogênico durante a internação, então, desde a randomização até ele ter alta. E o secundário era lesão renal aguda, sangramento, complicações isquêmicas, que ele coloca como AVC, infarto, tromboembolismo pulmonar, enfim, e morte por qualquer causa dentro de 30 dias depois da cirurgia ou durante a hospitalização em que a cirurgia aconteceu. Análise estatística, então, como é que eles fizeram o cálculo amostral? Eles pegaram 2 trials bem grandes sobre cirurgia cardíaca e viram a incidência de transfusão de sangue nesses trials. Então, no TRICS-3, a incidência foi de 52% e no ATACAS foi de 38%. Além disso, eles olharam aquela meta-análise e viram a porcentagem de transfusão de sangue que os pacientes submetidos a NH precisavam, que seria de 42%, e no controle 56%. E aí, com base nisso aqui, eles chegaram num cálculo de que os pacientes do grupo controle desse trial, em torno de 35% deles precisariam de transfusão de sangue. Eles, inclusive, assumem que eles foram bastante conservadores com relação a esse número, mas foi o número que eles chegaram. Então, eles estimaram que 1.000 pacientes para o grupo controle e 1.000 pacientes para o grupo intervenção seriam adequados, de modo que eles precisariam de 2.000 pacientes no total, para eles poderem ter um poder de 90% para detectar a redução de 20% do risco relativo da necessidade de transfusão de sangue no grupo intervenção. Isso considerando um erro alfa de 0,05 e um beta de 0,01. Um outro ponto importante desse estudo foi que eles planejaram e liberaram o protocolo da análise antes do término do trial. E aí, as análises primárias, eles fizeram de 2 formas. Eles fizeram por intention to treat e fizeram análise por protocolo. E aqui, como é que eles avaliavam cada variável, né? Então, variáveis categóricas, eles usavam o teste do Q² e o teste de Fisher, e as variáveis contínuas, as distribuições que não eram simétricas, eles faziam medianas em intervalos interquatílicos, e as simétricas, média, desvio padrão. Então, quando a gente vai para o resultado, eu peço desculpa que eu acho que ficou um pouco pequeno, mas, basicamente, eles acessaram em torno de 7.000 pacientes para esse trial. Os principais fatores que fizeram esses pacientes serem excluídos é eles não terem critério pré-operatório para poder participar, seja por instabilidade hemodinâmica, seja por questões logísticas, enfim. E aí, de fato, entraram os pacientes que assinaram o termo de consentimento e poderiam participar inicialmente, seriam 2.300 pacientes. Alguns pacientes, então, em torno de 180, foram excluídos imediatamente antes de irem para o centro cirúrgico, seja porque o médico assistente achou que era inadequado, porque teve algum critério de instabilidade maior, e 130 foram excluídos dentro do próprio centro cirúrgico por conta daqueles critérios que a gente já falou anteriormente. Então, no final, eles chegaram com 2.100 pacientes que foram para randomização, então 110 no grupo intervenção e 100 no grupo controle, e aqui foi a análise intention to treat, e aí, depois, quando eles fizeram a análise por protocolo, eles perceberam que o principal motivo de violação do protocolo foi o crossover. Então, 35 pacientes do grupo intervenção foram tratados como controle e 45 do controle foram tratados como intervenção. Quando a gente vai falar, então, das características de baseline desses pacientes, o que a gente percebe é que a população majoritariamente era masculina, então, 60%, desculpa, acho que é mais, não, 80%. 80% da amostra era composta do sexo masculino, a maior parte da etnia era branca, então quase 80% também. Quando a gente coloca as características clínicas deles de baseline, então se já tinham infartado previamente, fibrilação atrial, hipertensão, doença renal crônica, também bastante semelhante entre os grupos. As medicações que eles faziam uso prévio também, e a principal cirurgia randomizada para o estudo foi a troca valvar, seguida, que foi 60%, seguida pela CRM, que foi em torno de 40%, e pouca, né, nem 10% foi para a cirurgia de aorta. Quando a gente avalia sobre os resultados do intraoperatório, o que a gente percebe
aqui são especialmente desfechos de segurança da intervenção no intraoperatório, né? E aí uma das questões que preocupava muitos autores era com relação a quando você retirasse esse sangue, se o paciente sentiria, porque afinal de contas você vai fazer uma cirurgia cardíaca e vai tirar quase 1 litro de sangue da pessoa. E aí, então o que eles viram é que, na verdade, a duração da SEC foi bastante semelhante entre os dois grupos. O grupo intervenção teve sim mais hipotensão, mas isso não se refletiu em arritmia, porque existia um racional de que talvez isso poderia induzir mais a fibrilação atrial, mas isso não se confirmou. Com relação à hipotensão, uma das coisas que o autor fala é que aqui, ó, quando a gente vai comparar os dois grupos, a gente percebe que, apesar disso, a infusão de cristalóide foi bastante semelhante entre os dois grupos. E eles poderiam ter sido bastante permissivos, assim, para cada 1 ml de sangue dava para ter colocado 3 ml no paciente. Então, potencialmente quase 3 litros dava para ter entrado. Mas eles disseram que a maior parte dessas hipotensões foram corrigidas como Trendelenburg. Então, não foi necessário colocar muito sangue, porque foi algo bem momentâneo ali da retirada de sangue, e depois o paciente já se autorregulava. Então, agora falando sobre os desfechos, de fato, desfecho primário, não teve diferença, então, entre os grupos, né? Fazer a ANH ou fazer o tratamento habitual deu exatamente na mesma. Quando a gente avalia, então, os desfechos de segurança com relação à morte em 30 dias também, bastante semelhante. Com relação a complicações de sangramento, isso eles viram por meio do dreno, de quanto de sangue que era drenado, bastante semelhante também, e necessidade de reintervenções cirúrgicas, também bastante semelhante. Com relação a complicações isquêmicas, também muito semelhante entre os grupos. E o que foi curioso, claro, dá para dizer que é exatamente a mesma coisa, mas na verdade quem foi para o ANH aqui até acabou recebendo um pouquinho mais de transfusão de sangue halogênica depois. Eu acabei não colocando aqui, mas porque isso estava lá no suplemento, mas o que eles perceberam é que no intraoperatório, os pacientes que fizeram essa estratégia de ANH, eles recebiam menos hemoconcentrado halogênico, porque eles estavam recebendo o próprio sangue depois. Mas que esse desfecho aqui, ele é em 30 dias, né? Então, em 30 dias não fez diferença nenhuma. Aqui a curva só para mostrar que não teve nenhuma diferença de mortalidade entre os grupos. E também com relação a complicações maiores, por exemplo, choque cardiogênico, necessidade de circulação de DM, sepse, choque séptico, SARA, enfim, nada disso mudou entre os grupos, foi tudo bastante semelhante. Então, o que esse estudo mostra para a gente, ele tenta responder duas coisas, né? A primeira é que com aquela meta-análise a gente não sabia se isso era uma estratégia segura, então sim, é uma estratégia segura. O grupo intervenção e o grupo controle tiveram os mesmos desfechos de segurança. No entanto, não parece ser uma estratégia válida para você tentar poupar transfusão, já que a transfusão foi semelhante entre os dois grupos, halogênica, né? Então, uma técnica que não deve ser recomendada de rotina para os pacientes que forem submetidos à cirurgia cardíaca. É isso.